Há mais de 100 anos, nossa igreja está com as portas abertas para acolher famílias, pessoas, amigos, para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor. No entanto, diante do atual momento que vivemos, precisamos encostar um pouquinho as nossas portas. Porém, não estamos parados, estamos apenas espalhados. E mesmo espalhados, continuamos juntos, sendo igreja agradecida, vibrante e missionária. Em breve, quando tudo isso passar, aguardamos você de portas abertas. Há mais de 100 anos, nossa igreja está com as portas abertas para acolher famílias, pessoas, amigos, para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor. No entanto, diante do atual momento que vivemos, precisamos encostar um pouquinho as nossas portas. Porém, não estamos parados, estamos apenas espalhados. E mesmo espalhados, continuamos juntos, sendo igreja agradecida, vibrante e missionária. Em breve, quando tudo isso passar, aguardamos você de portas abertas. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nos encontramos para culto de adoração ao Senhor e damos as nossas boas-vindas a você que, juntamente com a sua família, nos acompanha nesse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo, que o Senhor nos conduza, que o Senhor use as nossas vidas para esse momento de adoração e que o Espírito Santo do Senhor use a palavra dele, os momentos de oração, de adoração ao Senhor, para que a gente possa ter o Senhor falando conosco e nos conduzindo e nos orientando. Seja muito bem-vindo. Nós vamos louvar ao nosso Deus, acompanhando o nosso ministério de adoração. Vim para adorar-te. Adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Convidamos você para curvar a sua fronte. Se você estiver em família, pode dar as mãos aí com os membros da sua família, dobrar a fronte, fechar os olhos. Vamos orar, vamos buscar o Senhor em oração. Vamos acompanhar a irmã Vitória nessa palavra de oração ao nosso Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade, pelo privilégio de prestarmos culto a Ti. Deus, obrigado por essa semana que se inicia hoje, ó Deus. Que ela venha a ser mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença em adoração a Ti, ó Deus. Que possamos nos conduzir debaixo da Tua graça, debaixo da Tua abundante graça. Deus maravilhoso, Deus bendito, a Tua igreja se curva diante de Ti para reconhecer a Tua grandeza e as Tuas infinitas misericórdias. Obrigado, ó Deus, por tudo que Tu és nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, porque, ó Deus, mesmo assim, ó Deus, através de um culto online, meu Senhor, em que nós não estamos na Tua casa de louvor e adoração, mesmo assim, nós prestamos culto a Ti de todo o nosso coração, porque nós reconhecemos que nós somos a igreja de Cristo Jesus. E onde quer que estejamos, ali está o Senhor conosco. Deus, obrigada por mais esse momento em que nós iremos ouvir da Tua palavra, compartilhar, ó Deus, das Tuas verdades que nos edificam e nos conduz para a glória do Teu nome. Assim nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. A nossa igreja está ativa, nós continuamos realizando a obra do Senhor com todas as dificuldades do isolamento, mas a igreja continua ativa. Igreja gente que busca agradar a Deus, igreja gente que cuida de gente. E nós estamos mantendo as nossas congregações no sertão do Piauí, são 18 congregações e 13 famílias de missionários que nós continuamos sustentando e mantendo. E agradecemos e louvamos a Deus a vida daqueles que têm continuado fiel na entrega de dízimos e ofertas ao Senhor. Veja aí na sua tela as contas da igreja para a devolução de dízimos, para a entrega de ofertas, e você pode fazer isso em qualquer das contas da igreja do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Ao fazer o depósito ou transferência, você pode enviar aí no WhatsApp, que está também na sua tela, o comprovante identificando a que se destina aquela oferta que você está depositando ou transferindo. Se você é membro da igreja e tem dificuldade em fazer depósito ou transferência, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está na sua tela e a gente vai então providenciar um meio de que você continue dizimando, ofertando para o avanço, para o sustento da obra do Senhor no estado do Piauí, no Brasil e no mundo. Assim também com a nossa oferta de missões mundiais. Se você ainda não ofertou, nós ainda não fechamos o alvo e aguardamos a sua oferta. Você pode fazer isso da mesma forma, identificando que a oferta é para missões mundiais. Até agora, dos R$30 mil que nós somos desafiados a enviar para a junta, nós enviamos 18 mil. Então ainda não fechamos o alvo e nós esperamos fazê-lo com a participação de todos os irmãos, membros e congregados da nossa igreja. Nós enviamos também o nosso boletim de forma online para todos os membros e congregados, e no boletim da igreja você pode ver como nós estamos ativos, como nós continuamos realizando a obra do Senhor em todo o Piauí, no Brasil e no mundo, e continuamos pedindo as suas orações por tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós para realizar. Assim, em Campo Grande do Piauí, nós já estamos com o trabalho pronto para ser iniciado, aguardando apenas a oportunidade de fazê-lo, dada a questão do isolamento social. Também, a partir de amanhã, eu, pastor Jair, pastor Augusto, pastor Yuri, estaremos um tempo na sala de oração através do Cisco Webex, para momentos de oração com aqueles que desejam orar conosco, que desejam interceder pelo Brasil, pelo mundo, pelas famílias conosco. Então, aí na sua tela você tem o nosso cartão de divulgação com os horários em que estaremos na sala de oração. É só você, naquele horário, clicar no link que enviamos nos grupos da igreja, entrar e orar conosco. Ficaremos meia hora, cada um de nós, para momentos de oração
com os irmãos membros e congregados da nossa igreja. Também as nossas atividades continuam sendo realizadas. Hoje pela manhã nós tivemos a Escola Bíblica Dominical às 9 horas, estamos usando a mesma plataforma do Cisco para a EBD, a Escola Bíblica Dominical, e também para o culto de oração na quarta-feira. Escola Bíblica 9 horas, culto da manhã 10 horas, culto da noite 19 horas e quarta-feira, culto da noite também às 19 horas. Vamos ao Informa PIB e aí você pode ter uma visão geral de todo o trabalho da nossa igreja. Informa PIB. Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Informa PIB. Igreja é gente. Gente que cuida de gente. Em 2020, temos aprendido a Amar. Cuidar uns aos outros. Agora é a hora de colocarmos o ensinamento em prática. Há irmãos da nossa igreja que precisam agora. Nosso cuidado e apoio. Por isso, convidamos você a contribuir Com a cesta básica ou doação monetária. Igreja é família. Igreja é corpo. Igreja é gente. Para mais informações, acesse o nosso site www.pibteresina.com.br. Nesse último sábado, dia 18 de abril, nossa juventude realizou mais um culto. Como não podemos estar no mesmo lugar devido ao isolamento social, o culto foi feito via online, mas contou com a participação de muitos jovens que, mesmo longe uns dos outros, estavam juntos para louvar ao Senhor. Glórias a Deus! Nossa igreja se preocupa com você. Pensando nisso, uma equipe de servos tem ligado para os membros e congregados da PIB a fim de saber como estão e se tem alguma necessidade na qual podemos ajudar. Se você deseja fazer parte dessa equipe, fale com o pastor Gilvão. Contamos com a sua participação. E o curso de capacitação ministerial iniciará as aulas do Panorama do Antigo Testamento, cuja matéria tem como professor o pastor Jair. As aulas ocorrerão às terças e às quintas-feiras, às 19 horas, via online, e o investimento é de apenas R$ 40. Caso você deseje se matricular, entre em contato com o pastor Jair e faça parte. Olá, irmãos, a graça e a paz a todos. Aqui quem vos fala é o missionário Denis Marcos. Nós estamos aqui em Campo Grande do Piauí. Gostaria de louvar e exaltar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem orado, que tem contribuído com a obra missionária. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Como diz o tema deste ano, transforme o mundo com a alegria do Senhor. E é essa alegria que nos dá força, que tem nos movido a estar fazendo a obra do Senhor. Nós estamos aqui já na etapa final da reforma da casa, onde vai funcionar a Igreja Batista aqui em Campo Grande, no bairro Novo Horizonte. Como os amados podem ver, nós tivemos que fazer algumas mudanças que vão estar sendo mostradas agora para os irmãos. Nós precisamos tirar a parede e colocar essa tesoura no lugar para aumentar a nave da igreja. Fizemos aqui uns pilares, umas colunas para segurar. Essas escolas amanhã já devem estar sendo tiradas. Tivemos que mudar toda a instalação elétrica, né, para colocar os ventiladores, mais lâmpadas, para a iluminação ficar melhor. Estamos transferindo também o medidor aqui para fora, né. Aqui está o entulho já da parede. Aqui será colocado o medidor. Como os irmãos podem ver, já foi colocada a placa, o portão. Estamos aqui ao lado da churrascaria. Graças a Deus, o casal aqui da churrascaria também já decidiu congregar conosco. Então, orem por eles. É o Wander, a sua esposa, a Ariana. Louvado, exaltado seja Deus por isso. Estão sempre perguntando quando é que começam os trabalhos. Né? Aqui colocamos umas tomadas, transferimos a porta para cá. Quitamos aqui a porta das salas. Já está aqui as cadeiras, as tintas que o pastor trouxe. Então, que Deus possa ser glorificado e exaltado. Volto aqui fazer só a faxina. Né? Essa semana nós já devemos também estar pintando. Aqui fizemos um balcãozinho para auxiliar a pia. Aqui é onde era uma dispensa. Estamos fazendo aqui o banheiro, onde deve funcionar o banheiro das damas. Já está todo o material aqui comprado, graças a Deus por isso. Só fazendo a encanação aqui. Nós estamos colocando a tubulação aqui fora.
né, de esgoto, dos banheiros. E aqui foi feito também esse telhado, esse alpendre, né? Aqui fora, aqui deve ser onde vai funcionar o banheiro masculino. Então nós só podemos louvar e exaltar a Deus por sua graça e misericórdia. Como diz a palavra de Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e ele continuou se movendo no coração daqueles que amam a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Essas foram as informações, meus irmãos. Para mais, leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe. Professor Josias e a ministra de adoração da nossa igreja, Francelice, cantarão em louvor ao nosso Deus. E convidamos você a acompanhar também essa música, abrindo o seu coração para esse momento de louvor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é o Senhor das crianças,
Em nossos cultos nós temos aquele momento que nós chamamos momento da intercessão, em que nós colocamos diante de Deus problemas, dificuldades que enfrentamos, familiares nossos que às vezes estão enfermos, familiares que precisam encontrar-se com Cristo Jesus. Momento de intercessão, em que pedimos socorro ao Senhor daquilo que de fato a gente não está conseguindo realizar e a gente espera a ação e o milagre do Senhor. Então eu convido você nesse momento para mais um momento de oração, para mais um tempo de oração. Baixe a sua cabeça, se tiver com a família, reúna a sua família em oração e vamos interceder. Se você está em família, coloque aí diante do altar do Senhor as necessidades da sua família, de outras famílias que você conhece, de amigos que você conhece, de irmãos que você conhece. Na nossa igreja, nós estamos há uma semana ligando para todos os membros, todos os congregados, tentando saber como cada um está. E naturalmente Deus tem nos abençoado porque todos estão fisicamente bem, mas alguns passam dificuldades, outras, e a gente está tentando ajudar, porque somos igreja. Igreja é gente que ajuda gente, gente que cuida de gente. Então vamos orar, colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Deus, obrigado por esse momento de oração aqui, de comunhão com o Senhor. Pai, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias. Deus, nós estamos passando momentos que nós nunca esperávamos passar, momentos de dificuldade, momentos de isolamento, alguns, ó Deus, perdendo seus empregos, alguns tendo salários reduzidos. Ó Deus, são momentos terríveis para cada um de nós. Mas nós não queremos, ó Deus, desesperar, nós não queremos nos guiar por vista, nós queremos nos guiar pela palavra do Senhor, que nos garante que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ampara. Por isso, Pai, nós colocamos as nossas famílias em Tuas mãos, no aspecto físico, para que eles sejam protegidos do vírus, para que eles sejam guardados, no aspecto espiritual, para que a fé seja fortalecida, seja aumentada, no aspecto emocional, para que nenhum de nós entre em ansiedade, em desespero, para que confiemos no Senhor, sabendo que o Senhor está conosco. Qualquer que seja a situação, no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. E, ó Deus, nós agradecemos profundamente porque temos sentido a Tua presença, temos nos aproximado muito mais do Senhor, temos cuidado muito mais das nossas famílias e agora, Deus, bendizemos o Teu nome, mas colocamos as nossas vidas no Teu altar, porque carecemos da Tua graça, carecemos do Teu amor, carecemos da Tua ajuda diária, Pai. Sem o Senhor não somos nada. Nos abençoa, nos fortalece, nos faz olhar uns para os outros e cuidar uns dos outros como o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. O nosso coral vai cantar. E nós convidamos você a cantar com o coral, a ouvir a palavra de Deus. E se você puder cantar as músicas, cante. Reúna a sua família em louvor, em adoração. Deus está conosco. Lá fora o mundo pode ser muito difícil. A vida pode ser terrível. Mas a graça de teu Senhor é sempre boa. A graça do Senhor permanece conosco. A benignidade do Senhor se estende de geração a geração. A bondade do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. Então cante, louve, bendiga ao Senhor com o nosso coral. Leve a luz,
bom louvar a Deus, como é bom depender da graça de Deus, como é bom experimentar o amor de Deus conosco, mesmo em tempos de isolamento, mesmo em tempos de tremendas dificuldades. É bom saber que o Senhor está conosco, que Ele nos guia. E desde que nós iniciamos o ano de 2020, nós começamos uma caminhada pela Palavra de Deus, pelo Novo Testamento, buscando refletir sobre o tema uns aos outros, a mutualidade no Novo Testamento. Tentando entender como Deus quer que cuidemos uns dos outros, que estejamos juntos uns dos outros, como é que Deus deseja que nós sejamos uns aos outros. De fato, a gente não imaginava que ia estar nesse tempo de isolamento, mas Deus, na sua onisciência, na sua infinita bondade, nos fez refletir nesse tema desde o primeiro domingo de janeiro, e Deus já estava nos preparando de antemão para esse momento de isolamento. Nós começamos no primeiro domingo de janeiro falando sobre amai-vos uns aos outros, porque é o mandamento do Senhor no Novo Testamento. Depois edificai-vos uns aos outros. Depois não odeiem uns aos outros. Servi-vos uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Recebei-vos uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Confessai os pecados uns aos outros. Não julguemos uns aos outros. Ensinai-vos uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros. Mandamentos do Senhor. Mutualidade. Experimentando que somos igreja. E somos feitos uns para os outros. E Deus quer que sejamos dados uns aos outros. Ainda há algo para pensar sobre isso? Ainda há algo no Novo Testamento que nos leve a refletir sobre esse uns aos outros, depois de tantas mensagens que tivemos? Essa semana que passou, que encerramos ontem, foi a semana que nós tomamos a decisão de buscar cada irmão da igreja, cada membro congregado. Apesar de estarmos fazendo cultos online, apesar de estarmos tendo escola bíblica online, apesar dos jovens terem suas lives e eu mesmo realizar lives para fortalecermos a fé dos irmãos e proclamarmos o evangelho aos que não creem, mas a gente sabe que na nossa igreja muita gente não tem acesso à internet, muita gente não é alcançado pela internet, apesar dos tempos que vivemos. Então, essa semana que nós encerramos, nós decidimos que nós íamos buscar cada irmão da igreja. Nós nos sentimos numa guerra, numa batalha. Quando a gente está na batalha, a gente quer saber como é que o outro está. A gente quer ter segurança de que o nosso companheiro de luta não foi ferido, não foi atingido, não foi morto na batalha. Então nós pegamos toda a lista de membros e congregados da igreja e dividimos entre um grupo de líderes nossos. Ainda falta gente para buscarmos alcançar? Falta sim, ainda falta mais de 100 pessoas. Mas mais de 300 pessoas durante a semana a gente foi atrás, ligando, perguntando, como é que você está? Como está a família? A gente pode ajudar em alguma coisa? E por fim, orando. Orando ao telefone, um com o outro, um pelo outro. E é impressionante como algo tão simples, tão barato, tão fácil de fazer, porque nós temos tamanho acesso ao telefone, está sempre na nossa mão. E a gente se preocupa tanto com redes sociais que às vezes esquece daqueles que não têm esse acesso. E graças a Deus a gente tem sido tremendamente abençoado. Porque o resultado disso abençoa aquele que liga, aquele que está buscando saber do outro para saber se pode ajudar, muitas vezes é ajudado. Vejam algumas respostas das pessoas. Hoje me senti amada e ficou confirmado no meu coração que esta igreja é o lugar que eu sempre deveria estar. Uma ideia bíblica e que agora mais do que nunca se tornou importante. Uma ligação dessas no meio desse isolamento social é um alento e uma maneira de nos sentirmos queridos e amados. Excelente iniciativa com base bíblica e autoridade cristã. Deus abençoe o Senhor, a liderança da igreja e os irmãos envolvidos nessa ação. Palavras daqueles que estão recebendo as nossas ligações, os nossos contatos.
Uma irmã agradeceu muito a ligação porque ela disse que se sente muito sozinha e não tem notícias da igreja, achava que ninguém mais se lembrava dela. Um irmão disse que se sente muito isolado de todos os irmãos. Chorou muito no final da oração, porque ele disse que não esperava esse cuidado da igreja com ele. Outro disse: irmãos, quero aqui registrar que estou muito feliz e me sentindo muito amado por todos vocês. Recebi agora a ligação de um querido irmão querendo saber como eu estava e depois de conversarmos, oramos juntos. Deus seja louvado. Esse cuidado que temos uns pelos outros é maravilhoso. Amo vocês. Meus irmãos, atitude tão simples, mas mostra como é importante o cuidado. Isso que estamos fazendo de telefonar, de orar, chama-se exatamente assim, cuidado. Zelo, preocupação com o bem-estar do outro. Será que vai bem? Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele falou que nós somos corpo de Cristo. Individualmente somos membros do mesmo corpo. Mas nos versos 25 a 27, ele faz um registro maravilhoso, porque ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros do seu corpo. Cuidado uns dos outros. Numa batalha, a gente sempre precisa saber se o outro está bem. Numa família, a gente sempre se alegra quando o outro está bem. A gente sempre se entristece quando o outro não está bem. E a gente se mobiliza para fazer algo quando o outro não está bem. Como servos de Cristo Jesus, devemos ter cuidado uns dos outros. Somos, na verdade, responsáveis uns pelos outros. Quando cremos em Cristo Jesus, nós fomos colocados no corpo dele como membros. Então nós passamos a ter responsabilidade uns com os outros. Quando o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo plantaram a igreja na cidade de Tessalônica, e foi uma igreja que surgiu muito rapidamente, o texto bíblico vai dizer que Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados seguidos, quer dizer, foram 3 semanas seguidas. Depois de 3 semanas, a igreja estava lá, pronta. Muitos se converteram. Muitos que eram adeptos do judaísmo, muitos gentios e mulheres de homens proeminentes na cidade aceitaram a Cristo como Salvador. O impacto daquela igreja surgir tão rápido, foi grande demais na cidade. E logo, as autoridades religiosas da cidade armaram uma perseguição contra Paulo, Silas e Timóteo, de tal forma que eles tiveram que fugir para a Bereia. E ao fugir para a Bereia, eles deixaram uma igreja recém-criada, de novos convertidos de 3 semanas. Mas quando as autoridades de Tessalônica souberam que eles estavam em Bereia, acharam um jeito de que a perseguição alcançasse eles em Bereia, de tal forma que nem em Bereia eles puderam ficar. Eles foram para Atenas. E o coração de Paulo estava muito inquieto, preocupado. Ele queria saber como estava aquela nova igreja, como é que aqueles irmãos estavam no meio de tamanha perseguição, como é que estava a fé daqueles irmãos, isto é, cuidado pastoral. Então Paulo e Silas ficaram em Atenas e decidiram mandar Timóteo até Tessalônica,
para que Timóteo fosse lá, para que Timóteo visitasse os irmãos, para que Timóteo visse como cada um estava e então trouxesse a notícia a Paulo. Paulo e Silas ficam em oração esperando as notícias. E graças a Deus, quando Timóteo chega, ele traz boas notícias. E quando essa notícia boa chega, de dizer que aqueles crentes permaneciam firmes na fé em Cristo Jesus, vejam como é que Paulo relata esse cuidado que ele tinha com a igreja de Tessalônica. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, acesse 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 13, e veja como Paulo faz esse relato, como ele abre o coração para mostrar para nós como devemos estar preocupados em cuidar uns dos outros. Verso 1. Então não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês. Estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje para ficar um pouco mais clara a mensagem para você. Repetindo, então não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês, por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé. Animar e ajudar vocês na fé. A fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem bem que elas fazem parte daquilo que Deus já preparou para nós. Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem isso, aconteceu de verdade. Por isso não pude aguentar mais sem ter notícia de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé de vocês. É que eu tinha medo de que o diabo tivesse tentado a vocês de tal modo que o nosso trabalho tivesse ficado em vão. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé de vocês. Do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora, nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim, podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele, de todo o coração, que nos deixe vê-los pessoalmente para podermos completar ainda mais a falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor de vocês, o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor vier com todos os que são dele. Amém. Quando eu leio esse relato de Paulo, eu senti o que nós fizemos essa semana, quando queríamos ter notícia dos irmãos, quando queríamos saber como cada um estava nesse isolamento. Nós temos irmãos idosos que já têm problemas de saúde crônicas, e no meio desse isolamento, no meio do risco de contaminação com o vírus, a gente queria saber como cada um estava. E como Paulo enviou Timóteo a Tessalônica, nós decidimos ligar entre vários irmãos para os outros, para sabermos notícias, e como foi bom ouvir notícias como essas que lemos aqui. Como foi bom receber o feedback de que esses irmãos estão firmes na fé. Como foi bom ouvir esses irmãos dizendo: olha, eu pensei que tinha sido esquecido, mas não fui esquecido, louvado seja Deus. Não, nós não esquecemos ninguém. Nós não vamos esquecer de nenhum dos irmãos. Nós não vamos abandonar nenhum dos irmãos. Nós não somos dos que abandonam os outros. Nós somos dos que nos damos pelos outros, porque é isso que a Bíblia nos manda fazer. Nós somos dos que nos envolvem com os outros.
Ontem mesmo, um casal de idosos da nossa igreja, ela luta com câncer há muitos anos, e depois da chuva da noite anterior, a lama invadiu a sua casa. E através de uma irmã da igreja, ela mandou as fotos. Os 2 idosos não tinham como limpar aquela casa, estava tudo tomado de lama. Mesmo com esse isolamento todo, 3 irmãos da nossa igreja pegaram mangueira, rodo, vassoura, colocaram máscaras e foram lá na casa daquele casal de idosos limpar a casa, tirar toda a lama, para que eles fossem cuidados, para que eles fossem atendidos. Nós somos igreja. Nós somos gente. Temos defeitos, falhas tremendas, mas a graça de Deus nos alcança, o amor de Deus nos alcança e nós queremos cuidar dos outros. Nós queremos que a dor de um seja também a nossa dor, como a alegria de um seja também a nossa alegria, como diz a palavra de Deus. O que significa ter cuidado? O que significa cuidar dos outros? O que envolve nesse cuidado? Cuidar uns dos outros envolve interesse no estado espiritual do outro. Nós não estamos só interessados de que as pessoas tenham o que comer ou onde se abrigar. Isso é importante, sim, é muito importante. E nós temos feito isso, graças a Deus temos feito isso. Hoje mesmo, após o culto da manhã, recebi uma mensagem de um irmão dizendo: pastor, eu tenho 2 cestas, eu quero destinar alguém, o senhor pode fazer isso? Então, já estamos providenciando alguém para ir na casa daquele irmão, pegar essas 2 cestas e levar diretamente para outros 2 que precisam, outras 2 famílias que precisam. Nós queremos cuidar do estado físico de cada um. Mas o cuidado envolve o interesse também no estado espiritual. Como é que o outro está espiritualmente? Na fé. E esta foi a preocupação de Paulo com a igreja de Tessalônica, que era uma igreja nova. Olha que ele diz assim: então não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês, por isso Silas e eu resolvemos ficar em Atenas sozinhos e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele queria saber se eles estavam firmes na fé, ele queria saber se eles continuavam firmes com o Senhor, porque eles tinham poucas semanas de convertidos e já estavam no meio de uma perseguição terrível. Então, quando nós queremos cuidar, nós queremos saber como está a sua fé. Como está o seu amor com o Senhor. É por isso que a nossa igreja tem oferecido aos membros devocionais escritas. Nós temos tido cuidado de gravar devocionais cada dia e mandar os vídeos para os membros e congregados da igreja, porque a sua fé em Cristo é mais importante para a gente do que qualquer coisa. Porque se você estiver firme na fé em Cristo Jesus, você vai enfrentar qualquer dificuldade sem nenhuma preocupação, mas se a sua fé vacilar, o resto vai se tornar problema grande demais. E quando nós nos preocupamos com a fé do outro, isso inclui a nossa afeição. Olha a expressão de Paulo: não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês. Sabe o que aflige o coração de um pastor? É não saber como está o outro, a sua ovelha, aquela que ele batizou, que ele recebeu na igreja, ou que às vezes casou. Como está? Então envolve afeição. Lembram da despedida de Paulo da liderança da igreja de Éfeso? Lá em Atos 20. Veja os versículos 36 a 38, como foi aquela despedida, como Paulo abriu o coração, como ele demonstrou a sua afeição por aquela igreja. O texto diz assim: havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no, entristecendo principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e que eles o acompanharam até o navio.
Paulo queria saber como estava a liderança daquela igreja. Ele havia alertado que quando ele saísse, apareceria muita gente para se intrometer no meio da igreja e dividir a igreja e tentar desviar da fé muitos. Então, como Paulo estava passando ali próximo, pediu que a liderança viesse para se despedir. Oraram de joelhos, se abraçaram, choraram e eles foram com ele até o embarque de volta no navio. Afeição. Meu irmão, somos igreja, somos povo de Deus. Sabe, às vezes eu como pastor acordo com alguém na cabeça, uma ovelha, às vezes um colega de ministério, e quando eu acordo com o nome de alguém na cabeça, eu sei que Deus está me dizendo, liga para essa pessoa, entre em contato com essa pessoa, procure saber como está essa pessoa, e eu faço. Abra o coração para o outro, diga do seu amor para o outro. Talvez isso você até tenha que fazer dentro de casa, com os seus, com a sua esposa, com os seus filhos. Quanto tempo está que você disse aos seus filhos que os ama? Ou para sua esposa? Abra o coração, somos gente. Emocionalmente a gente precisa disso. Se lembra de Barnabé? Um homem que era natural de Chipre, que tinha o nome de José, mas que nós conhecemos como Barnabé. E sabe por que conhecemos como Barnabé? Porque ele era aquele homem que se preocupava em cuidar dos outros. Foi ele que foi cuidar do Paulo quando Paulo se converteu. Quando Paulo ainda era um Saulo recém-convertido, e a igreja não queria recebê-lo porque ele era perseguidor da igreja, foi o Barnabé que apresentou ele para a igreja e se tornou fiador dele diante da liderança da igreja. Foi o mesmo Barnabé que foi atrás do Paulo quando estava lá isolado na sua terra e o trouxe para Antioquia para liderar a igreja junto com ele. Foi o mesmo Barnabé que acompanhou o Paulo na primeira viagem missionária e quando foi para voltar na segunda viagem, que Paulo não queria dar uma chance ao João Marcos, que havia voltado na primeira viagem. É o Barnabé que vai com o João Marcos, que está do lado do João Marcos. O Barnabé era alguém que cuidava, era alguém que se preocupava, era alguém que queria saber do outro, era alguém que queria ajudar, que queria apoiar. Nós somos igreja e precisamos fazer isso. Talvez a expressão mais bela que exista no Novo Testamento a nosso respeito é que nós somos irmãos. E essa expressão está em Mateus 23, verso 8, literalmente registrada ali pela palavra do Senhor Jesus. Ele diz assim, vós, porém, não queirais ser chamados mestres, porque um só é vosso mestre. Todos vós, diz ele, sois irmãos. Em Apocalipse capítulo 1, verso 9, João diz assim, eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu, João, irmão vosso. Somos irmãos. E como irmãos precisamos cuidar. Somos família. E como família temos defeitos, falhas, necessidades, mas estamos dispostos a cuidar, a abrir mão, a ir atrás, a saber, a buscar. Estamos atrás do irmão nosso que mora no bairro do Mocambinho. Porque a gente não conseguiu achar mais o seu endereço. Mas 2 outros irmãos passaram uma manhã e uma tarde rodando as ruas atrás dele. Nós vamos achá-lo. Nós vamos encontrá-lo porque nós somos irmãos, nós somos família, nós somos gente salva por Cristo Jesus. Nós não somos dos que abandonam o outro, nós somos dos que buscam o outro. Cuidar envolve preocupação com a situação espiritual. Cuidar envolve estimular o outro para se manter firme na fé. Na verdade, a principal razão de Paulo mandar Timóteo a Tessalônica era para exortar, era para animar, era para fazer com que aqueles crentes não desistissem da fé por causa da perseguição. O texto que lemos diz assim, nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa da perseguição. Sabe por que a gente decidiu telefonar? Sabe por que a gente prepara um devocional
e manda nos grupos da igreja. Sabe por que a gente organiza uma escola bíblica dominical usando a internet? Sabe por que estamos fazendo esse culto aqui? É porque a gente quer manter a sua fé acesa, viva. É porque nós nos preocupamos que você, diante do isolamento, diante da falta de congregar, diante do templo, do aconchego, da presença dos irmãos, você fraqueje. E nós queremos que você entenda que o nosso cuidado envolve dizer a você: fique firme na fé, mantenha-se firme na fé, o Senhor está conosco, não desista, não desanime, porque o Senhor está conosco. O Senhor Jesus diz assim: quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé sobre a terra. Lucas 18, verso 8. Os tempos são difíceis. Quando vai terminar esse isolamento, nós não sabemos. Já há governos que já decidiram ficar até setembro. Você já imaginou? Nós estamos em abril. Vamos nos isolar até setembro? Até quando? Não sabemos. Mas nós queremos que aconteça o que acontecer, você não desanime. Que quando o Senhor Jesus voltar, Ele encontre a sua fé viva. As viagens que Paulo fazia nada mais eram do que viagens para estimular a fé dos que disseram sim para Jesus. Você já imaginou que o texto de João 14 era um texto de Jesus estimulando os discípulos a permanecerem firmes na fé? Estava chegando a hora do Senhor ir à cruz e ele precisava manter acesa a fé dos seus discípulos. Você já percebeu a oração de Jesus no capítulo 17 de João? É uma oração por mim, é uma oração por você. É o Senhor orando para que a minha fé e a sua fé permaneça firme apesar das situações. E ele pede naquela oração, literalmente, que o Pai nos guarde de todo mal. Jesus está interessado em que mantenhamos a fé viva. João escreveu, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Eu e você recebemos e temos a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, não desanime da fé, não desista, não desanime, porque o Senhor está conosco. A maior parte do Novo Testamento, olhe, a maior parte do Novo Testamento são cartas escritas para crentes permanecerem firmes na fé. Cuidar do outro envolve a preocupação em saber como está. Cuidar do outro envolve a preocupação em saber como vai a fé. Cuidar do outro envolve a preocupação em animar e estimular o outro a continuar firme na fé. Cuidar do outro envolve preparar cada um para a realidade da vida cristã. Uma das grandes queixas que eu tenho com a forma de criação dos filhos da modernidade ou da pós-modernidade é que os pais não os preparam para o mundo mau. Os pais não preparam os seus filhos para enfrentar as adversidades. Os pais estão querendo preparar o mundo para seus filhos. Eles estão querendo que tenhamos um mundo bom para seus filhos. Eles não fazem com que seus filhos estejam preparados com anticorpos para enfrentar as maldades do mundo. O meu pai e o seu pai, você que é do meu tempo, eles nos prepararam para lidar com o mundo mau lá fora. Eles diziam para a gente que a gente ia ter um mundo mau. Eles diziam para a gente que a gente ia apanhar lá fora, mas que a gente não podia desistir, que a gente não podia desanimar. Eles não tentavam nos proteger dessa forma que fazem hoje. Quando o professor nos dava 0 lá na escola, ao invés dele ir brigar com o professor, ele dava uma surra na gente em casa. Ele puxava o cinto e dizia: você vai estudar mais, seu cabra safado. Você vai estudar mais, porque o mundo não é fácil. E a gente enfrentou o mundo. E nós estamos na luta com esse mundo.
porque nós fomos preparados para lidar com ele, sabendo que ele era mau, que ele é mau. Como diz o nosso velho poeta, não chores, meu filho, não chores, porque a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, mas os fortes e os bravos só pode exaltar. É assim que nós somos preparados. E o cuidado que nós temos com o outro significa dizer que nós vamos também alertá-los, prepará-los para lidar com esse mundo. Eu sei que você nunca pensou que estaria isolado com sua família tanto tempo. Eu nunca pensei. Eu nunca pensei que seria pastor de uma igreja que não pode se reunir já por 30 dias. Eu nunca pensei. Mas eu fui preparado para saber que eu teria dias maus, igreja vivendo dias difíceis, e eu não poderia desanimar e nem desistir, nem abrir mão dos crentes, nem abrir mão da fé, nem abrir mão do meu Deus. E quando Paulo, então, envia Timóteo a Tessalônica, o cuidado envolvia exatamente isso. Sabe, preparar aquela igreja que já estava sendo perseguida para dizer: a coisa está feia, mas pode se tornar mais feia ainda e vocês não podem desanimar. O texto diz assim: pois quando estávamos com vocês, olhe, eram novos convertidos. 3 sábados. 3 sábados, 3 semanas. Tem gente de 10 anos na igreja dizendo que é novo convertido. Tem gente de 15 anos na igreja dizendo que, nasci ontem. 3 semanas. O texto diz assim: pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos, e como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. É que eu tinha medo, diz Paulo, de que o diabo estivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. Verso 5. Novos convertidos. Mas Paulo deu para eles um leite espiritual meio grosso, porque já foi dizendo assim: olha, é o seguinte, vocês disseram sim para Jesus, mas se preparem, porque vem perseguição. Ela vai chegar. E depois ele vai dizer: eu mandei Timóteo porque eu estava orando, pedindo a Deus que o nosso trabalho não tivesse sido em vão, que vocês não tivessem sido tragados pelo inimigo. O mesmo texto que já mencionei aqui, de Atos 20, quando Paulo se encontra com a liderança de Éfeso, versos 22 a 24, de 29 a 31, ele diz assim: agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões, tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Eu sei que depois da minha partida, diz ele, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo não escondeu daquela igreja em Éfeso, da sua liderança, que os dias eram maus, que a perseguição viria. E ele ainda diz que viria de dentro da própria igreja, que alguns se levantariam dentro da própria igreja para tentar ganhar seguidores após si, desviar da verdadeira fé. Meus irmãos, nós estamos num mundo mau, nós estamos num mundo que é dominado pelo maligno. Todas as informações que nós temos sobre essa pandemia, a gente precisa filtrar, porque há um jogo de interesse nas informações que chegam a nós, há um jogo político, há um jogo diabólico de gente que não tem dó do povo, de gente que não tem dó de ninguém, que só quer se manter no poder. Então a gente precisa filtrar o que recebe, porque esses dias são maus, esse mundo é terrível, e a gente não pode desanimar, e a gente não pode desistir de Deus, e a gente não pode fraquejar na fé, apesar de todas as dificuldades.
O Senhor nos alertou sobre isso. Quando você seguiu a Cristo Jesus, Ele não estava chamando você para uma caminhada sem problemas. Quando você disse sim para Jesus, Ele não estava chamando você para uma caminhada sem dificuldades. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas nos deu uma garantia, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então eu sei que a vitória final é nossa. Eu sei que a vitória final é do povo de Deus. Mas até ela chegar, a gente vai passar por momentos terríveis, momentos de tremendas dificuldades. Nós nem ainda experimentamos nada disso. Nós só estamos olhando de longe o que será o sofrimento de fato. E aí tem muita gente já desesperando, tem muita gente já abrindo mão da fé, tem muita gente já questionando Deus. Meu irmão, ainda não é nada. O que virá será muito pior. Prepare-se. Confie no Senhor. Ele venceu. Nós venceremos com Ele. Cuidar do outro envolve sentir alegria pelas suas vitórias. E foi isso que Paulo abriu o coração e disse, agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimento, isso nos amou, pois a fé de vocês nos tem animado. Agora nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. É interessante que Paulo estava querendo notícias da igreja. Paulo estava querendo cuidar da igreja, mas ao passo que ele cuida, ao passo que a notícia chega, ele também se sente animado, ele se sente fortalecido, ele se sente abençoado. E na vida cristã é sempre assim. Eu fui tremendamente abençoado com os testemunhos que li, das pessoas que os nossos irmãos estão ligando. E aqueles irmãos que estão ligando estão sendo tremendamente abençoados, fortalecidos na fé. Alguém disse assim, pastor, eu terminei de ligar para 15, me dê mais 15, eu quero ligar para mais gente. Aquela pessoa, aquele irmão está animado por tudo que tem ouvido do outro para quem ele ligou para cuidar. Ele ligou para cuidar, mas ao mesmo tempo foi cuidado. É sempre assim. A vida cristã é um grande eco. A gente grita para ajudar alguém, e o grito volta para nosso socorro. É aquele velho princípio ensinado pelo Senhor, dai e dá-se-vos-á. A gente só pensa nisso em termos de dinheiro, em termos de bens materiais. A gente nunca pensa em termos de fé, de ânimo, de emoções. A gente só pensa no lado material, dai e dá-se-vos-á. Mas que tal se você tentar olhar esse texto à luz de tudo que estamos fazendo do cuidado? Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, deitaram no vosso regaço. Cuide e você será cuidado. Ajude e você será ajudado. Apoie e você será apoiado. Esse é o princípio da vida cristã. Dai e dá-se-vos-á. Cuidar do outro envolve também oração. Eu tenho dito aqui tantas vezes que a oração é uma arma que Deus nos deu que ninguém pode deter. Não há portas fechadas para a oração. Não há coração fechado para a oração. As pessoas podem se negar a ouvir o Evangelho, as pessoas podem me rejeitar de entrar na sua casa, mas ninguém pode impedir a oração de entrar na sua casa. Ninguém pode rejeitar a oração, porque Deus a põe no coração de alguém e não depende do desejo dele, querer ou não. O cuidado envolve orar. Por isso que eu, ao fazer o esquema da visita telefônica, eu escrevi sempre dizendo para os irmãos, pergunte como está, anote, para depois a gente ver o que podemos fazer para ajudar, mas ore com a pessoa. Ore.
Esses dias, numa madrugada, um irmão nosso me mandou uma mensagem querendo saber se eu estava acordado, que ele estava muito abalado com uma situação que alguém muito querido passava. E ele dizia: pastor, eu não consigo falar com a pessoa, porque ela não abre espaço, ela não aceita. Aí eu disse a ele: pegue o celular e grave uma oração. Grave uma oração, pedindo a Deus que abençoe, que cure, pedindo a Deus que alcance o coração, pedindo a Deus que quebrante. E diga nessa oração o quanto você ama. Mande para a pessoa. Quem sabe ele vai ouvir. E quem sabe, ao ouvir a oração, faça o Espírito Santo tocar no coração. Porque a oração, ela penetra onde ninguém imagina. A palavra de Deus diz que ela entra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Então, o meu cuidado envolve a oração. Se eu não sei notícia do irmão, eu oro pelo irmão. Se eu não consigo alcançar o irmão fisicamente, eu oro por ele. Orar eu posso, você pode, todos podemos. E foi isso exatamente que Paulo disse à igreja de Tessalônica. Verso 10, ele disse: dia e noite pedimos a ele de todo o coração que nos deixe vê-los. Dia e noite orando, pedindo a Deus por aquela igreja e a oportunidade de voltar lá para ver os irmãos. Então, Paulo orava e orava com frequência. O texto diz assim: dia e noite oramos. A oração eficaz ocorre na parte da manhã, à tarde, à noite e até mesmo na madrugada. A recomendação da palavra de Deus é que oremos sem cessar, orai sem cessar. Não é uma questão de apenas sentar de vez em quando e orar, mas de orar incessantemente. Eu não sei se você conhece a história de Corrie ten Boom, que viveu no campo de concentração, escreveu o best-seller contando essa história, O Refúgio Secreto. Quando ela falou sobre oração, ela disse: quando um cristão se afasta da comunhão com outros cristãos, o diabo sorri. Quando ele deixa de ler a Bíblia, o diabo ri. Quando ele para de orar, o diabo grita de alegria. Não pare de orar. Não pare de orar. Ore sempre e ore fervorosamente. Paulo usa uma expressão muito incomum quando ele escreve no versículo 10. Ele diz: nós oramos fervorosamente, ou de todo o coração. A expressão tem a ideia de ir acima, além de todas as medidas normais. Pode ser traduzida como superabundante. A oração deve ser sincera, deve ser eficaz, mas deve ser incessantemente, deve ser de todo o coração. Fracas e rasas orações produzem fracas e rasos resultados. Deus diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É com todo o coração que eu devo buscar o Senhor. É com todo o coração que eu devo orar ao Senhor. Então ore um pelo outro. O cuidado envolve você orar. E envolve você orar com gratidão. O verso 9 diz: e assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Orar para que a relação com o outro seja bênção. Diz o verso 10, pessoalmente, para poder completar ainda a falta na fé que vocês têm. Completar.
o que falta no outro. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimento, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. Orar para que cresça na fé e no amor. Orar uns pelos outros, orar pela santidade, orar pela firmeza na fé. Cuidem uns dos outros. Cuidemos uns dos outros. Daqueles que estão perto de nós, da família, dos amigos. Mas cuidemos daqueles que a gente também não está conseguindo ver. Busquemos um jeito de saber, de ter notícia. Jesus disse que todos saberão que somos seus discípulos se tivermos amor uns pelos outros. Você está cuidando de alguém? Você está buscando fortalecer na fé alguém? Você está buscando fazer com que alguém cresça em Cristo Jesus? Ache alguém. Porque quando você cuidar, você receberá o cuidado. É um eco. Você dá amor e recebe amor. Dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante, deitarão no vosso regaço. Essa é a palavra de Deus. Esse é o desejo do Senhor para todos nós. Então, vamos cantar com o nosso coral, encerrando esse culto. E você pode louvar a Deus com o nosso coral, cantando. E assim encerramos. E agradecemos a sua participação conosco. Agradecemos a você que tem se envolvido em cuidar de outros. Agradecemos a você que tem aberto o coração a outros. A você que tem orado por outros. E continuemos sendo a igreja do uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus. Deus nos abençoe.